de Lazy Dono, mais conhecida aí por alguns amigos mais próximos aí da roda de samba como Dinei. Eu venho aqui conversar com vocês e trazer esse mini especial de 4 episódios que contará um pouquinho da história do carnaval paulistano, desde os idos dos anos 80 até aí o nosso querido 2013, que agora está chegando aí para esse próximo desfile. Vou relembrar um pouquinho da história desde a Avenida Tiradentes. Eu, que nasci em 1983, acompanhei a partir de 87 até 1990 alguns desfiles naquele palco sagrado. Eu vou aqui relembrar, fomentar a época. Quem não conheceu tem ideia de como foi, e quem conheceu possa reavivar um pouco aí a memória, já que aquele foi um dos palcos dos grandes desfiles e grandes sambas aí do Carnaval de São Paulo. O nosso primeiro episódio é da década de 80, e assim descrevo com poesia e alegria ainda o samba aí do povo. O local de desfiles foi passado de 1976, que era na Avenida São João, para em 1977 para a Avenida Tiradentes, onde eram construídas arquibancadas que comportavam ainda, com pouca estrutura, em torno de 30 mil pessoas. Em 1990, o prefeito Aloysio Mandina sancionou a Lei nº 10.831, que, de acordo com a sua emenda, oficializa o Carnaval da cidade de São Paulo e revoga a Lei de nº 7.100/67 e de outras providências. A pista então torna-se maior. Ela tem a média de 732 metros, mais larga, força com que as escolas, que não tinham aquela estrutura que tem hoje no AMB, mas porém já eram escolas grandes, começam a zigue-zaguear dentro da pista, trazendo aquilo a marca, aquele jeito paulistano aí de evoluir dentro da avenida. Como eram os desfiles? Os desfiles eram cercados por muita alegria, era um clima muito amistoso, muito familiar que ocorria dentro dos desfiles das escolas de samba naquela época. Não tinha hoje esse entorno de torcida. Existia sim torcida das escolas de samba, mas era uma torcida mais familiar. Muitas vezes as pessoas não se conheciam nem das quadras, se conheciam na pista, na avenida, na arquibancada, se reuniam e faziam assim, por intermédio de amizade, aquela consagração à sua escola. E não tinha essa questão de bairrismo. Todos, na maioria das vezes você observar na arquibancada, que indiferente se a escola tinha uma estrutura grande ou pequena, a torcida era imensa, a festa era imensa, porque ali estava se consagrando o carnaval. E não ficava essa questão de vaias, porque a escola é vinculada a uma torcida, ou a um time, ou a alguma coisa daquele tipo. Apesar que a primeira escola de samba que chegou ao grupo grande foi a Gaviões da Fiel, a partir de 1990. E desde então ela teve aí também o seu período galgando em outros caminhos, em blocos, e teve encontro com outras torcidas, como a torcida jovem e outras escolas aí dentro desse caminho, até que ela chegasse a um patamar de grande grupo aí, como hoje ela se encontra. As instalações dos locais eram precárias. As arquibancadas muitas vezes eram de ferros, com passantes de madeira, no qual você podia levar um travesseiro para poder sentar, se deleitar dentro daquele local. Não era fácil, muitas vezes, dependendo do ano, caía uma chuva torrencial e você não tinha, na maioria, algumas arquibancadas não eram totalmente cobertas, algumas eram, outras não. Isso impactava também na hora de você assistir esse desfile, de poder lá estar sagrando e observando a sua escola, mas na maioria das oportunidades que eu me recordo, os desfiles eram marcados pela alegria do povo, indiferente das instalações serem precárias ou não. A Paulistur, que trazia o suporte na época para que você pudesse assistir os desfiles, e a Polícia Militar, que fazia e sempre fez a regência da segurança para que o público e os transeuntes pudessem curtir o carnaval. Diferentemente de hoje, que existe a parte da concentração da escola de samba, naquela época também existia, porém o acesso das pessoas aos carros alegóricos era muito mais fácil, tanto que no final dos desfiles, eu com minha mãe tinha mania de brincar em cima dos carros alegóricos das escolas, que ficavam expostos ali em direção da Avenida Prestes Maia, da Brigadeiro Galvão, Senador Queiroz. Muitos carros ficavam ali após os desfiles, e eu, quando ia para a avenida, muitas vezes brincava em cima desses carros alegóricos, e outras pessoas também poderiam passar e danificar aquela alegoria, que ficava muitas vezes ali exposta devido à quantidade e o espaço físico que ficava ali próximo à Rua São Caetano para guardar esses carros alegóricos. Também muitas vezes não cabiam todos os carros alegóricos que ficavam disponíveis para que sejam guardados no local. 1980 é uma época que marcou o crescimento de muitas escolas de samba, inclusive a consagração de algumas.
Na década de 80, a Mocidade Alegre veio com o enredo Embaixada de Sonho de Bamba, um dos maiores sambas da história e também considerado um dos maiores sambas da escola. Marcou esse desfile com muita alegria que a escola passou, um samba muito bonito que hoje é tocado aí e está até em algumas aberturas de CDs da própria Mocidade Alegre. Também foi um ano que marcou a aparição de Eliana de Lima, que puxa o enredo da Escola Príncipe Negro da Vila Prudente na época, e ela não foi como considerada a primeira puxadora de escola de samba. Na verdade, quem foi a Ivonete, lá na Acadêmicos do Peruche, que não é o embrião da Unidos do Peruche. E também depois vem outras puxadoras como a Bernadette, entre outras pessoas que também acalentaram. O mais interessante é que este ano, essa década de 80, é considerada a década de ouro do samba, do carnaval paulistano. Muitos sambas bonitos, muitas letras marcantes, muitos sambas e muitos intérpretes que deixaram seu rastro na história. Em 81, sambas épicos, em 81, desculpe, ficou marcado o samba Axé Sonho de Candeia, da Nenê de Vila Matilde. Na sequência, em 82, veio com o samba que para mim é considerado um dos tops de linha aí do nosso carnaval, que é Palmares, Raiz da Liberdade, que levou ao vice-campeonato da Nenê. A chegada de Dom Marcos também, a Nenê de Vila Matilde, foi um fato marcante. E Royce do Cavaco, que na época estava auxiliando Tunicão na Rosas de Ouro. O ano de 83 é marcado aí com o alto crescimento da Rosas de Ouro, da nossa roseira. Ela vem com o enredo Nostalgia, cantando São Paulo Antigo, e abandonando aquela típica questão de trabalhar com enredos africanos, o Eduardo Basílio dá uma renovada no nosso carnaval e consegue trazer esse campeonato aí para a roseira. Um ano que foi marcado pela evolução da Flor da Vila da Lila, que mostrou aí o crescimento do carnaval da Zona Leste, que antes era centralizado mais na Nenê de Vila Matilde, começa a ter um novo embrião aí, mostrando sua força. E em 1984, a Rosas de Ouro crava de novo o bicampeonato do carnaval, trazendo o enredo que contava a história da Faculdade de Direito do lado de São Francisco, em São Paulo. Foi um samba que não teve em si uma grande aceitação popular, mas que foi bem cantado e passou aí trazendo a nota máxima aí para a agremiação. A União Independente de Vila Prudente trouxe um samba bem cantado, que chegou a ser até gravado na época aí pela Rede Globo, material que foi perdido devido aos incêndios que ocorreram aí na oportunidade, que foi bem cantado por ser uma homenagem a Elis Regina. E começamos aí a mostrar uma outra escola hoje que está se tornando uma grande força do carnaval, que é a Águia de Ouro, que chega em 84, que traz como uma promessa a Royce do Cavaco no seu time de canto. E apesar de ser uma novata, ela trouxe carros imensos contando a história do teatro e mostrou aí um diferencial entre as demais escolas. E, por sua vez, por ser novata, ocorreu o que se ocorre ainda hoje, infelizmente. Em 85 foi o ano máximo. A Secretaria de Turismo, a ANB e a UESP, que tomavam conta do carnaval, resolvem se unir e promover a festa lá no Rio de Janeiro. O vencedor do carnaval paulistano tinha o direito de desfilar no Rio de Janeiro. E de uma hora para outra o luxo tomou conta da maioria das escolas. A campeã daquele ano foi a Nenê de Vila Matilde, acabando com uma fila que durava em torno de 15 anos sem título, e se torna a primeira escola e única até hoje a desfilar na Sapucaí. Poucos sabem, mas o samba mais aclamado naquele ano não foi da Nenê, e sim da Barroca Zona Sul, uma escola que é de ordem e também criada pelo senhor Pré-Rachado, que tem um vínculo enorme com a Vai-Vai. Foi ex-presidente da Vai-Vai, que foi o samba Chico Rei Esplendor de uma Raça. Quem não tem ou nunca ouviu, tem a curiosidade, pode procurar no YouTube, que tem à disposição. Samba maravilhoso. O único fator que tirou o título da escola naquele ano foi exatamente o estouro do tempo. Tirou 6 pontos
da Barroca, que tirou aquela possibilidade de chegar em si a um campeonato aí e trazer a alegria pro pessoal ali da Zona Sul. Uma curiosidade marcante foi a Unis do Peruche, que trouxe a Eliana de Lima, da Barroca Zona Sul, e com um samba que marcou e ganhou um concurso até no programa Fantástico, aí, o Dominical, que foi o enredo Água Cristalina, que é hoje, se para quem mora, como eu, que já morei no bairro do Parque Peruche, é a menina dos olhos da escola. Todo mundo que conhece ou torce tem que saber samba de cor, é obrigatório. Em 86, a campeã é a Vai Vai, e ali surge um monstro sagrado chamado Tobias. O ano foi marcado pela cisão aí, né, da UESP, a criação da Liga Independente das Escolas de Samba. Foi uma mudança que ocorreu aí, que visando o crescimento do carnaval. Porém, muitas outras escolas acabaram perdendo a força aí com essa cisão. Em 87 foi a safra máxima, começando o período máximo, 80, que eu considero, e onde eu assisti mais, eu tive um contato maior, foi 87, 88, 89 e 90. 87 é uma safra maravilhosa de sambas enredos, e começa a surgir novas escolas, Acadêmicos do Tucuruvi e Colorado do Brás, que começa a se inserir e ficar mais tranquila dentro do grupo especial, e a Peruche Nova, de uma vez, o Carnaval de São Paulo. Ela tira a questão do zigue-zague da avenida e começa a trazer alegorias e fantasias fora do padrão paulistano. O presidente, que era o Walter Guarilho, ele faz uma entre-safra com o pessoal do Rio de Janeiro e começa a trazer uma nova visão dentro do carnaval. E o Camisa Verde também se reforça, já que o quarteto de ferro, digamos assim, do carnaval paulistano é formado e vai ser formado e vai continuar sendo até hoje Camisa Verde e Branco, Vai Vai, Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche. E a camisa inova trazendo o Mestre Divino, que ele tem como sinônimo principal a bateria de um surdo só, que é igualzinho à bateria da Mangueira. Mocidade Alegre continua mantendo essa questão do seu crescimento e se solidificando dentro do carnaval, cantando enredo sobre 50 anos da comunicação com Moraes Sarmento, e Vai Vai e Nenê trazem desfiles primorosos e um samba aceito, muito bem aceito até, pela crítica, mas por pequenos detalhes a Vai Vai ganha o título e tira aí o gosto da camisa verde e branco, que infelizmente perdeu uma das suas alegorias em frente a uma cabine de julgamento onde ocorreu a quebra. Já que em 1988 foi o ano do centenário da abolição, se estudaram através da Liga a escolha de um tema único para todas as escolas, porém essa ideia não passou à frente, marcando o que algumas escolas optaram por trazer sambas ligados à questão africana, à origem africana, e outros não tiveram a ideia de trazer enredos ligados à questão da origem e do povo negro. Peruche inova e traz do Rio de Janeiro o maior intérprete do carnaval carioca, Jamelão. Só que Colorado do Brás vem aí com um samba que eu acho que igualado a Narainã, Alvorada dos Pássaros do Camisa Verde e Branco de 77, que é o Catopés do Milho Verde, de Escravo a Rei da Festa. Só que o problema é, a Colorado do Brás não trouxe alegoria, saiu somente com seu abre-alas e alguns tripés, que acabou trazendo um impacto diferente no desfile. Tinha muitas pessoas dentro da avenida e poucos carros para representar a história desse enredo. A Flor da Vila da Lila trouxe Carlinhos de Pilares e começou a trazer um jeito diferente aí de apresentar a escola, trazer um nome de peso para representar a agremiação, mostrando assim que, junto com o Colorado do Brás, que está ali no comecinho da Zona Leste, e a Nenê de Vila Matilde, teríamos continuaria solidificada a ideia de que a Flor da Vila da Lila seria a segunda força do Carnaval da Zona Leste aqui dentro do palco principal. Então, o que acontece? A Nenê naquele ano tem um dos sambas mais amados por toda a comunidade, acho que da Zona Leste em si,
que é o Zona Leste Somos Nós. Falava de toda a região, falava do transporte público, trazia a ideia da pessoa, do pessoal mais pobre, abraçava a ideia do povo mais pobre, que eles também poderiam comemorar e agraciar junto na avenida aí com seu samba. Trouxe Armando da Mangueira para a escola, que começa aí a cantar grandes sambas dentro da avenida. E a Unidos do Peruche tem aí, além desse grande desfile, traz a ideia de crescimento, eu posso apontar a vocês que começou a partir de 1988 o processo de evolução do Carnaval paulistano. Se hoje nós temos grandes alegorias, grandes carros, ele se iniciou a partir do momento que a Peruche impôs essa ideia a partir de 1988, 89 e 90, trazendo alegorias gigantescas aí para abrandar e acalentar o nosso carnaval. A primeira escola a trazer luz neon para a avenida que eu conheço foi a Camisa Verde e Branco, que traz o desfile Boa Noite São Paulo, um convite para amar. Só que a escola em si beliscou o seu vice-campeonato. Infelizmente, não foi daquela vez que ela trouxe o título para Barra Funda. O troféu foi pro Bexiga de novo, fazendo um desfile aí, um tema, um samba muito bacana, que é Amado Jorge, a história da raça brasileira. Um desfile que foi dos pés à cabeça arrebatador. Em 89, foi o mais assombroso desfile da Unidos do Peruche. Assombroso no seguinte sentido: a escola trouxe alegorias de padrões gigantescos para a Avenida Tiradentes, que tinha, por ser uma avenida, diversos fios elétricos que muitas vezes atrapalhavam na questão do desfile. Só que aquele palco foi improvisado para que as escolas pudessem desfilar. Sendo assim, isso impactou na questão da escola e da sua apresentação. Não só em 89, a 89 foi até menos, mas em 1990 foi o período mais impactante. Ela trouxe de uma vez para São Paulo para trabalhar aqui Joãozinho 30, carnavalesco consagrado em diversas escolas, e o diretor-geral de harmonia da Beija-Flor atualmente, o Laíla. E juntamente desse time manteve o Jamelão no seu time de canto. Jamelão cantando naquela noite foi um desfile primoroso. A escola saiu com carros trazendo, cantando os 7 tonos dos divinos orixás, trazendo Exus, Pombagiras e diversas entidades dentro da Avenida Tiradentes, e as pessoas conseguiam comer as comidas que estavam nos carros. Tinham aguidás que traziam frutas, traziam muitos alimentos, no qual a galera podia, e muitas vezes eram compartilhados com as pessoas, essa comida para que elas pudessem saborear também juntamente com a escola. Porém, novamente, devido a um erro no time de canto, o título não chegou ao pessoal da Unidos do Peruche. Infelizmente, o título não chegou, passou direto, foi para as mãos do Camisa Verde e Branco, uma falha do Jamelão na hora do canto. Só que também foi consagrado o terceiro samba enredo que eu considero aí com samba enredo fora de série aí, que é o samba enredo da Lenda de Itaquera, que é Babalotinha, a História dos Afoxés. Foi cantado pela Eneana de Lima e tinha como ponto alto a sua bateria, que tinha uma paradinha sensacional aí e consagrou a escola. Chegamos aí a 1990, que foi então os grandes desfiles e o último grande desfile desse palco sagrado. Em 1990 mostramos a chegada da Gaviões da Fiel ao time de tops das escolas de samba. A Nenê de Vila Matilde teve diversos problemas dentro do desfile, saiu praticamente sem alegorias, quase todas as alegorias não entraram na avenida devido a uma briga do seu na época carnavalesco com componentes da escola. A Pérola Negra caiu porque teve problemas com suas alegorias, senão teria caído a Nenê naquele ano. A Rosas de Ouro desfilou muito bem, a Unidos do Peruche desfilou muito bem, o Vai Vai com a grande superioridade, cantando o Reino da Banana. O Camisa Verde Branco cantando e fazendo uma sátira sobre o Sarney, que foi um dos desfiles, foi a primeira vez que eu pisei no palco do samba, a primeira vez que eu desfilei.
trouxe um desfile maravilhoso, passou impecável. Naquela época, o Afoxé, Filhos da Coroa de Dadá, podia fazer uma ala em cada escola de samba, desde que reunisse uma capacidade de em torno de 30 pessoas para que pudesse participar. A maioria das pessoas participaram de diversos desfiles, de diversas escolas, não só de grupos especiais, mas de outros grupos também. Então foi um ano que marcou também a despedida do grupo Afoxé, dos desfiles dentro das escolas de samba, que logo depois não pôde mais se participar e desfilar junto das escolas de samba, criando-se assim uma ala que muitas vezes fechava o desfile das escolas. A Unidos do Peruche veio cantando o esplendor do carnaval e trouxe alegorias fantásticas, um desfile primoroso, porém novamente perdeu devido a erros a problemas com a própria alegoria e também alguns erros. A fração de pontos foi mínima, porém a grandiosidade da escola ficou marcada e a década de 80 ficou marcada por essa superioridade aí e esse crescimento. Unidos do Peruche trazendo a evolução dos desfiles das escolas de samba com caos alegóricos gigantescos e outras escolas se firmando dentro do mercado, dentro do bloco carnavalesco, dentro da ideia do grupo carnavalesco. Porém, a partir de 1990 em diante, quando se fizeram a saída da Avenida Tiradentes e a chegada ao AMB, muitas escolas que participavam do grupo especial começaram a sumir decorrente da história, e isso eu vou contar para vocês nos demais capítulos. Desde já, deixo um gostinho especial para vocês aí, a ideia de que, para quem não viveu a década de 80 até o início dos anos 90 na Avenida Tiradentes, vai sentir falta, e quem viveu vai sentir mais falta ainda, porque o que falta hoje é o carnaval para o povo, e isso hoje a gente não tem, tá ok? Até a próxima, muito obrigado, e desculpe aí as falhas na tradução desse texto, porque contar o carnaval é muito emocionante. Um abraço, até mais.